Planejamento para fazer a sua empresa crescer em 2026. Essa é uma época do ano que muito se fala sobre esse assunto, muitas pessoas aparecem com promessas mirabolantes, promessas impossíveis de acreditar, mas não é a minha proposta. A minha proposta é te trazer algo prático, longe do que dizem aqueles gurus que muitas vezes nem participam ativamente dos seus próprios negócios, dos negócios que eles aconselham, pessoas muitas vezes extremamente teóricas e presas em livros, enfim, em histórias que a gente sabe que não fazem sentido. E a minha visão é diferente. Como você sabe, eu sou empresário, sou casado, sou pai, sou engenheiro formado no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, sabe que é uma escola muito rigorosa do ponto de vista técnico, e também sou empresário. Resolvi fazer este vídeo e todos os outros que eu tenho feito nesse canal para ajudar outros empresários que participam ativamente do dia a dia de suas empresas. Então eu estou falando de empresas que têm pelo menos 5 funcionários e empresas que faturam até uns 50 milhões de reais. São empresas que eu entendo que eu consigo ajudar e que eu vejo que tem muita gente, muitos empresários nessa situação. Este vídeo, ele faz parte de uma série de 3 vídeos que eu preparei sobre o planejamento que nós empresários devemos fazer e podemos fazer nesse finalzinho de ano para que as nossas empresas cresçam no próximo ano. Então a gente vai olhar algumas dimensões, eu já vou falar com você sobre isso mais para frente, mas a gente vai olhar tanto na dimensão de família, quanto na dimensão de líder da empresa e também na dimensão pessoal como empresário. Qual que é o cenário ideal quando a gente fala de planejamento? Hoje o vídeo é um pouco mais técnico, então a nossa temática é toda mais técnica e muito pautada em planejamento financeiro, planejamento estratégico. Apesar de não ser nada muito profundo, cheio de burocracias também, eu quero algo prático. E nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco mais do lado pessoal do empresário, que eu acho que é até mais importante. O que eu quero te pedir nesse vídeo? Eu quero te pedir para você assistir o vídeo até o final, você pode até colocar na velocidade 2, pode até ouvir enquanto você vai, por exemplo, para academia ou faz uma viagem de carro, mas ao final do vídeo, se você gostar, aí sim eu te convido a curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para receber outros conteúdos parecidos com esse, não só desse canal aqui, mas também de todos os canais que falam sobre gestão, sobre como organizar as empresas e são muito focados em empresários, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, quiser contribuir com esse conteúdo, isso aqui não é um palanque onde eu falo, eu quero realmente trazer a participação de outras pessoas, fique à vontade para contribuir nos comentários, para escrever o que você sentir no seu coração. Se você quiser falar algo mais individual comigo, pode enviar para mim uma mensagem no direct do Instagram. O Instagram vai aparecer aqui agora, claramente, e também está aparecendo no canto superior direito, se não me engano, desse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Qual é o cenário ideal em relação a planejamento, principalmente planejamento financeiro, planejamento estratégico da empresa? O ideal é você fazer um planejamento no ano anterior, né? Então, por exemplo, o ideal era você ter feito, isso vale para todos nós, o ideal era a gente ter feito um planejamento ali no último trimestre de 2025, visando 2026. Isso é o cenário ideal. Mas qual é o cenário real? A realidade é que a gente não faz. E há muito tempo eu também não faço esse planejamento super detalhado, a gente acaba ajustando o planejamento de anos anteriores, quando a gente fez muito detalhado, mas tem um planejamento estratégico que eu faço para mim como empresário e eu recomendo que você faça, até com pouco envolvimento da sua equipe, exceto algumas pessoas-chave, tá? Por que que esse planejamento mais estratégico não é feito? Qual é o cenário real? Primeiro, que tudo que a gente vê sobre planejamento estratégico para um ano e planejamento tático e operacional é muito complexo. Tá? É muito complexo, vem muitas vezes da academia, vem de um livro muito sofisticado, que foi escrito com base no funcionamento de grandes corporações. E isso não se aplica a uma empresa pequena. O outro ponto é que as pessoas, quando vêm ensinar a fazer isso, elas ensinam de uma forma muito teórica. E muitas vezes essas pessoas que ensinam não tiveram que passar por isso no dia a dia, então elas não têm experiência prática para te trazer uma proposta de planejamento ou de forma de fazer esse planejamento que seja razoável. Então, ou seja, é um tipo de planejamento com a aplicação prática muito restrita a grandes empresas que já são muito organizadas, tá? Qual que é o resultado? O resultado é que a gente não faz esse planejamento e depois a gente passa o ano meio que correndo atrás do prejuízo, fazendo as coisas ali a toque de caixa e muita gambiarra, a gente faz muita gambiarra, eu sou engenheiro, então eu costumo falar umas expressões típicas de engenheiro, gambiarra é uma expressão que o engenheiro fala muito, e também a gente passa o ano apagando muito incêndio. A minha proposta nesse vídeo é te mostrar um jeito prático de fazer esse planejamento. Por quê? Porque para 2026 é um ano muito importante, porque é um ano que vai ter muitos feriados no meio da semana, e isso prejudica muito a operação de qualquer empresa que depende do trabalho das pessoas. E a gente vai ter também muitas distrações. Quais são essas distrações? A Copa do Mundo é uma distração, eu gosto bastante de aproveitar essa distração. Já deve ter visto que eu gosto muito de futebol. Outras distrações são as eleições, né? A gente vai ter as eleições, inclusive no próximo vídeo dessa série eu vou falar um pouco sobre como que a gente deve se posicionar em relação às eleições. Enfim, então é um ano muito atípico para todo mundo, tá? A gente tem que fazer algo que seja robusto o suficiente para suportar um ano assim tão complicado,
mas também algo que seja prático. Então vamos lá. Eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 7 passos para você fazer esse planejamento. Quebrei o máximo possível para ficar mais fácil da gente compreender e aplicar, e até de você chamar outras pessoas da sua equipe para te ajudarem, tá bom? Então vamos começar aqui. O primeiro passo para você fazer esse planejamento é você montar uma planilha, e nessa planilha você vai ter um retrato de 2025. Como que funciona essa planilha? Essa planilha vai ter uma coluna para cada mês e uma coluna de fechamento do ano de 2025. A gente já está no finalzinho do ano, a gente consegue fazer isso tranquilamente, já com uma certeza grande, diferentemente se a gente fosse fazer lá no meio do ano, ou até mesmo no início do quarto trimestre. Então você vai montar essa planilha vai ter as 12 colunas, uma para cada mês, e vai ter uma última coluna que é a do ano, que é a somatória do ano, ou eventualmente uma média. Em alguns momentos você vai usar a média, tá? Mas é raro. Em geral você vai utilizar o somatório. Nessa planilha, nas linhas, você vai separar 2 grupos de linhas. Um grupo de linhas é para as receitas, ou seja, para o dinheiro que entra na sua empresa. E o outro grupo de linhas é para as despesas, ou gastos, chame como quiser. É para o dinheiro que sai da sua empresa. Nessas linhas de receita, você vai separar por linha de produto ou serviço. E em cada grupinho de produto ou serviço, você vai colocar o faturamento daquele produto e vai colocar a quantidade de produtos vendidos ou faturamento daquela linha de serviço e a quantidade de vendas que você fez, a quantidade de clientes. Com base nessas 2 linhas, você vai calcular o que seria o ticket médio, né? Por quê? Porque quando a gente vende, muitas vezes a gente dá um desconto, a gente vende com condição especial, a gente faz uma campanha que eventualmente vende mais caro. Enfim, para você ter uma noção de ticket médio. Até para você saber quanto você pode mexer nesse preço para o ano seguinte, tá joia? E na linha das despesas, você vai classificar por fixo e variável. Tá? Você pode até colocar por área, mas vamos pensar em fixo e variável. O que é o fixo? O que são as despesas que você vai colocar na categoria de gasto fixo, de despesa fixa? São aquelas despesas que não vão mudar se a sua empresa crescer. Então, por exemplo, provavelmente você não vai mudar de espaço físico já no próximo ano, provavelmente a sua conta de luz não vai subir muito, a sua conta de água, o seu gasto com a internet provavelmente não vai subir muito, o número de funcionários que você tem provavelmente não vai subir muito. Ou seja, são despesas que não dependem do quanto você vende, elas dependem da sua operação, para manter a operação funcionando. Inclusive são despesas que você vai manter se você não tiver nenhuma venda para tentar recuperar, enfim, é esse tipo de despesa. E o outro tipo de despesa são as despesas variáveis, que são justamente as despesas que vão variar conforme o seu volume de vendas. Se você vender mais, essa despesa aumenta, se você vender menos, essa despesa diminui. Vou te dar um exemplo. A taxa que você paga no meio de pagamento, ela é geralmente uma porcentagem em cima do faturamento, né? A taxa da maquininha ou do gateway de pagamento. Se você vende mais, a porcentagem até se mantém, mas o volume muda, o volume de dinheiro muda. Você vende 10 milhões e vai pagar 1%, você vai pagar o quê? 100 mil reais de taxa. Se você vender 20 milhões e vai pagar 1%, você vai pagar 200 mil reais de taxa. Entendeu a lógica? A lógica é essa. Uma vez que você tem isso mapeado, tá? Se a sua empresa está com uma organização financeira de razoável para boa, você consegue fazer isso rapidamente, a pessoa que te ajuda no financeiro vai conseguir montar isso para você. Depois, o segundo passo é você definir um objetivo de crescimento factível, ou seja, um crescimento que você entende que a sua empresa pode alcançar. Por exemplo, como que você pode definir esse objetivo de crescimento? Com base nos crescimentos dos anos anteriores. Então, se você vem aí ao longo dos anos crescendo 20, 25, 30% ano contra ano, você pode definir um objetivo de crescimento de 30, 35%. Obviamente, para você definir um objetivo de crescimento de dobrar o tamanho da empresa, você tem que ser mais agressivo. O planejamento estratégico é mais complexo, porque envolve novas linhas de produto, novos mercados. Eu não estou te falando aqui de uma revolução na sua empresa, tá? Eu estou falando de você fazer um planejamento estratégico para você ter um norte que você sabe, para onde você pode caminhar. Então, eu te recomendo a usar a história da sua empresa para definir o próximo objetivo de crescimento e não ser algo muito fora da realidade. Por exemplo, você pode definir 3 cenários. Um cenário que é o mais provável, um cenário que é pessimista, que vai te trazer problemas, e um cenário otimista, que vai te trazer surpresas extremamente agradáveis. Depois que você definiu esse objetivo de crescimento, o que você vai fazer? Você vai definir uma estratégia para alcançar esse crescimento. Ao definir essa estratégia, você tem que avaliar o que faz sentido em termos de estratégia. Você pode crescer em escala ou pode crescer em escopo. O que é crescer em escala? É quando você vende os mesmos produtos para pessoas diferentes, ou seja, vender mais para mais pessoas. E o crescimento em escopo é quando você vende produtos diferentes para as mesmas pessoas. Então, vamos supor que você tem uma loja online de materiais de construção civil.
e você observou que você tem atendido muitos clientes de Minas Gerais. Para crescimento em escala, você tem que atender clientes de outros lugares. Então, por exemplo, clientes de São Paulo. Bruno, mas isso vai impactar no frete. Ok, isso vai refletir lá na sua linha de despesa depois. Tá joia? Mas é só para você entender como que funciona a economia de escala. Agora, vamos supor que em vez de economia de escala, você quer economia de escopo. Você quer vender produtos diferentes para os mesmos clientes. Então, você não vai fazer uma expansão geográfica na sua loja online de material de construção, você vai começar a vender produtos que antes você não vendia na sua loja de material de construção, como, por exemplo, materiais de limpeza, que são muito úteis para depois da obra, ou serviços de instalação, serviços de manutenção. São outros produtos. Ou você vê que na sua loja de material de construção, o pessoal compra muita tinta, mas compra pouco tijolo. Então você vai fazer um esforço para vender mais tijolos. Entendeu? Você vai vender produtos diferentes para as mesmas pessoas que já são seus clientes, tá joia? Especificamente em relação à economia de escopo, você tem que pensar em dois tipos de produtos. Produtos que você já tem para oferecer, como eu disse o exemplo do tijolo, que já está ali na sua loja de material de construção, e produtos que você vai ter que criar ou disponibilizar, produtos, serviços novos. Por exemplo, serviço de manutenção que você talvez não tenha na sua loja de material de construção. Isso é uma análise que vai refletir no seu custo de aquisição, que é um custo variável, e também na sua linha de custo de prestação do serviço, que também é um outro custo variável. Uma vez que você definiu essa estratégia, o que você tem que fazer? Você tem que projetar esse crescimento ao longo dos meses. E ao projetar esse crescimento ao longo dos meses, você tem que levar em consideração a sazonalidade. Vamos supor que tem um mês que você vende mais normalmente. E você admitiu que você quer um crescimento de 30% de um ano para o outro, né? De 26 em relação a 2025. Então você pode escolher crescer 30% em cada mês, ou você pode escolher entre crescer um pouco mais num mês e crescer um pouco menos em outro mês. Isso é uma análise estratégica que você vai ter que fazer conversando com as pessoas da sua equipe e olhando para o mercado, olhando para o seu negócio. Mas o fato é que você vai definir uma meta que antes era anual, você vai traduzir essa meta em desafios mensais, para depois, mais para frente, você desdobrar essa meta em desafios semanais, ok? Mas por enquanto você tem que pensar em desafios mensais até para organizar a sua equipe, definir quanto você vai ter que investir em cada etapa. Resumindo, projete o seu crescimento mês a mês, tanto nas linhas de receita quanto nas linhas de despesas. Vamos agora para a etapa número 5. Depois que você fez a sua projeção, tem alguns pontos de atenção que você precisa levar em consideração. Eu até mencionei alguns no início da nossa conversa, mas um deles é em relação a novos produtos. Se você vai oferecer novos produtos, você provavelmente vai ter que fazer investimentos que você ainda não tinha costume de fazer. Você vai ter que entender uma nova lógica de investimento. Obviamente, para você oferecer para novas regiões, novos clientes, você também tem que fazer um investimento, mas talvez você só precise pegar um cliente parecido com o que você já tem em outra região. Dependendo do seu negócio, não muda muito. Mas é importante nas suas projeções você estar muito atento aos novos investimentos que você precisa fazer para crescer a sua empresa, tá? Outro ponto de atenção, e esse é um erro muito comum entre nós empresários, que é assim, a gente fica olhando tanto para o crescimento que a gente esquece daquele cliente que já depositou confiança em nós. E isso aparece no nosso planejamento estratégico numa variável que a gente chama de churn, que é clientes que a gente perde, basicamente, tá? O jeito de evitar esse problema é pensar em recorrência. Por quê? Porque é muito mais fácil você manter um cliente que já confiou em você uma vez do que você captar um cliente que não te conhece. O custo de aquisição de um novo cliente geralmente é muito maior do que o custo de manutenção de um cliente que já está na sua base. Principalmente se você vai vender novos produtos para os mesmos clientes, aí que faz mais sentido ainda cuidar muito bem da sua base. Uma outra variável que muita gente não costuma atacar é a variável da indicação. Um cliente bom tem muito provavelmente um outro amigo que também vai ser um cliente muito bom para sua empresa. Você deveria olhar para isso. Então, ter uma força ali na sua empresa, pensando em crescer dentro do seu ecossistema, no que diz respeito a clientes, tentando crescer através de indicações. Como que você faz isso? É muito simples. Você liga para os seus clientes e pede indicações de outros clientes que são interessados. Na hora de acionar a indicação, você menciona, olha, o João Francisco é meu cliente aqui, ele compra tinta comigo há muitos anos e compra tijolo aqui na minha loja online de material de construção, e ele falou que você também precisa de tinta, precisa de tijolo, quero aqui te apresentar o serviço da minha loja, uma condição especial para sua primeira compra, esse tipo de relacionamento comercial que a gente sabe como que funciona. Outro ponto de atenção é o custo de aquisição de novos clientes, tá bom? Aqui a gente está falando de clientes que ainda não são seus, que você vai precisar deles
ao longo do ano para sua empresa crescer, é natural a gente vender para novos clientes. Existe um custo de aquisição. Você precisa projetar esse custo de aquisição e um parâmetro é o custo de aquisição dos anos anteriores. É muito difícil a gente reduzir o custo de aquisição de clientes. É muito difícil. Tem que ser muito inteligente, tem que ser muito criativo nas estratégias. O normal é aumentar. Então, conte que o custo de aquisição dos seus clientes vai aumentar um pouco. Tá bom? Conte com isso na hora de fazer a sua projeção. E eu estou falando de investimento em marketing através de campanhas diferentes que você ainda não fez, ou simplesmente colocar mais dinheiro nas campanhas que você já faz, ativação de novos canais. Vamos pensar aqui em redes sociais. Você faz muita propaganda no Instagram e no Facebook, mas ainda não faz nada no YouTube. É bom você começar a fazer algo no YouTube. Você não faz nenhuma ação com influenciadores. É bom você começar a pensar nisso. Talvez seja necessário para trazer um crescimento representativo na sua empresa. O próximo passo, e que você já deve estar fazendo, né? O passo 6, você já deve ter entendido, é organizar essas projeções numa outra planilha, pode ser até numa outra aba, para você depois fazer um cheque de saúde das suas projeções, um cheque de sanidade, para ver se faz sentido o que você está imaginando. Então você organiza numa planilha que ela é basicamente igual à sua planilha de 2025. Porém, os números mudam, mas as despesas vão ser as mesmas, as linhas de produto muito provavelmente vão ser as mesmas, exceto se para o seu crescimento você precisar de um produto novo ou contrair um tipo de despesa nova. Se você for acionar um novo canal de aquisição, talvez tenha ali uma linha de custos nova, mas a planilha não deveria mudar substancialmente, tá? Ela tem que ter a mesma lógica das 12 colunas, uma para cada mês, da coluna do fechamento do ano. Os indicadores para dizer se a projeção de crescimento em cada linha de produto faz sentido, se a projeção de crescimento ou de variação nas despesas faz sentido, os custos de aquisição, os custos unitários, o custo de aquisição, o faturamento por funcionário, o faturamento por cliente. Depois a gente pode falar só de indicadores operacionais para ver se a empresa está saudável, mas em linhas gerais é isso, tá bom? 7º passo é você transformar essas metas e todas as ideias que surgiram nesse processo em um plano para alcançar essas metas que você definiu. Então você vai precisar de um plano com estratégias que você vai utilizar. Por exemplo, eu quero ativar um novo canal e esse canal é de influenciadores. Essa é uma ação estratégica, é um direcionamento que você está dando para sua equipe. Essa estratégia vai se desdobrar em ações. Vamos ter que selecionar, vamos ter que listar todos os influenciadores, depois selecionar os melhores influenciadores, entrar em contato com esses influenciadores, negociar os contratos, desenhar as campanhas, definir uma agenda de publicação de conteúdo, qual vai ser a temática, quem vai revisar, tá vendo? Então são ações que vão ser desdobradas em tarefas e pessoas da sua equipe vão executar essas tarefas. Bruno, mas eu não tenho ninguém para executar essa tarefa aqui. Você vai ter que talvez contratar alguém. É importante colocar isso na sua linha de novas contratações. E, obviamente, cada tarefa deve ter um responsável. Então, você vai precisar definir também quem serão os responsáveis por cada tarefa e os responsáveis pelo conjunto de tarefas, tá bom? Cada tarefa deve ter um responsável. Por quê? Por um motivo muito simples. Cachorro que tem 2 donos morre de fome, ok? Bacana. Até aqui a gente tem uma visão geral. Se você gostou do que foi visto até esse momento, aí sim, agora eu te convido a curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, comentar aqui embaixo, dizer o que você já está fazendo, se esse planejamento está muito complexo, está muito simples, me dá um feedback, escreve aí nos comentários, nem que seja uma crítica destrutiva, também são bem-vindas, né? A qualidade da crítica depende muito mais da maturidade de quem ouve do que da maturidade de quem dá a crítica, de quem faz a crítica, tá bom? Então eu quero suas críticas, elas são muito bem-vindas. Se você precisa de alguma ajuda para fazer esse planejamento, ficou com alguma dúvida, manda para mim uma mensagem lá no meu Instagram, tá aparecendo aqui na tela e também vai aparecer aqui na frente agora, manda uma mensagem que eu vou te ajudar. Nos próximos vídeos eu vou te falar sobre como que você pode crescer como empresário, como líder, e no último vídeo da série eu vou falar mais do lado pessoal do empresário, que envolve um pouco de família. Tá bom? Se você tiver um comentário sobre esses assuntos, escreve aí embaixo também, vai ser muito bem-vindo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.